Muito bem, a pergunta 15, e a gente vai considerar da 15 a 19, diz o seguinte: todo gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? É uma pergunta. Todo gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? E só mais uma coisa também, sobre esse catecismo, ele é muito bom para a gente apreender nas nossas mentes os conceitos bíblicos sobre os quais nós tanto falamos e pregamos. Nós vamos falar sobre pecado. O que é pecado, né? Hoje em dia a ideia de pecado ela está sendo, né, o André bem falou disso sobre quando se referiu ao iluminismo, não é? A Bíblia para o iluminista não é um livro divino, é um livro qualquer e além de não ser divino, é eivado de erros por todos os lados e contradições. Eu não sei onde eles encontram tanto erro, tanta contradição na Bíblia. A gente lê e não encontra. Mas eles encontraram, né? Daí, então, a ideia de pecado não existe. Existe uma ideia, assim, de um descaminho, por assim dizer. No máximo, é o que eles dizem que o ser humano comete quando erra. Um descaminho. Mas, sendo devidamente educado, ele pode voltar a um caminho moralmente bom e que faça bem à humanidade. O André explanou muito bem sobre as duas guerras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mostraram que o iluminismo está completamente errado e que o problema do ser humano é muito mais profundo do que simplesmente ser ensinado em certo caminho ou não. A natureza humana é decaída e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Muito bem. Por que que nós pecamos? E também já quero deixar claro que nós não nos tornamos pecadores no momento em que tomamos consciência de alguma coisa e cometemos o primeiro pecado e daí para frente. Não. Nós vamos pecar porque nascemos pecadores. Nós somos naturalmente pecadores. Por que que o ser humano peca? Porque ele nasceu pecador. Ele não vai fazer outra coisa na vida senão pecar. Pecado na vida do ser humano é como respiração. Todo ser humano que respira, peca. Então já nasce pecador. Muito bem. Então a pergunta 15 diz: todo gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? Resposta: o pacto feito com Adão, e Deus fez um pacto, lembram disso que nós falamos sobre o pacto de obras que Deus realizou com Adão? Deus disse para Adão não comer daquela árvore e tinha uma consequência. Então Deus firma um pacto de obras, um pacto de obediência. Tivesse Adão obedecido à ordem de Deus, e todos nós não teríamos incorrido no erro dele, já que Adão era representante federal da raça humana. Assim como Cristo representa os eleitos de Deus, Adão representa a raça humana decaída. Em Cristo nós somos perfeitos, em Adão pecadores. Muito bem. Vou repetir a pergunta pela terceira vez. Todo gênero humano caiu na primeira transgressão de Adão? O pacto foi feito com Adão, e não somente com ele, mas com toda a sua posteridade. Toda a humanidade que descende dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. E os textos indicados são muito claros, né, sobre isso. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, vai falar com bastante clareza sobre isso e de forma bem direta. 1 aos Coríntios 15, 22, vamos acompanhar na Bíblia a palavra de Deus, para que o nosso conhecimento teológico seja completamente bíblico, quer dizer, saia da Bíblia. Uma coisa que todos os crentes devem entender, que uma teologia fora da Bíblia não é teologia, é uma teosofia, ou uma heresia, ou besteira, não é? Sem sentido. Teologia é aquilo que flui da Bíblia, que explica a própria Bíblia. E a Bíblia explica-se a si mesma, de maneira que a gente tem muito pouca coisa a dizer além do que a Bíblia diz. Então, 1 Coríntios 15, 22 diz assim: pois, assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Só quero fazer uma ressalva a esse versículo para dizer que Paulo não está falando de uma salvação universal. A palavra todos na Bíblia tem muitas conotações. Às vezes significa exatamente todo ser humano, como a primeira parte do versículo, pois assim como em Adão todos morrem e todo ser humano é mortal.
e a mortalidade decorre do pecado. O salário do pecado é a morte. No dia em que comeres, certamente morrerás. A alma que pecar, essa morrerá. Então, todos morrem em Adão. Aqui são todos os seres humanos. A segunda parte do versículo, a palavra todos não tem a mesma conotação. E para explicar essa conotação de todos, na segunda parte do versículo, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos do 37 ao 39. Evangelho de João, capítulo 6, versículos do 37 ao 39. João 6, do 37 ao 39, palavras do Senhor Jesus. Ele diz aqui: todos aqueles que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Quem foi a Jesus? Aqueles que o Pai lhe deu. Então, todos. Em Cristo, nós todos somos livres da condenação eterna. Todo que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Né? Às vezes a gente ouve muito alguns pregadores citando essa segunda parte do versículo para dizer que Deus aceita toda pessoa que vem a Ele. E esquece da primeira parte do versículo. E quem está dizendo isso é o próprio Jesus Cristo. Todo que o Pai me dá virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Então, essa segunda parte do versículo 22, essa palavra todos, ela é interpretada pela própria Bíblia e pelo próprio Jesus nesse texto e em outros textos como sendo aqueles que o Pai lhe deu. Em Adão, toda a humanidade, qualquer pessoa morre, mas em Cristo, todos aqueles que ele deu ao Filho serão vivificados. Não são todas as pessoas. E se nós interpretássemos como interpretam naturalmente, nós cairíamos num erro teológico chamado de universalismo, ou seja, que Deus mandou Jesus morrer por todos, portanto, todos estão salvos. E nós sabemos que não é assim, porque a Bíblia particulariza a palavra todos para aqueles que o Pai deu ao Filho. São esses todos que serão vivificados e não todas as pessoas da terra. O outro versículo é Romanos 5,12, não é? Que o Davi citou na sua devocional, inclusive. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Quer dizer, se alguém se diz não pecador, é simples: você morre ou você morrerá, você é mortal, então você é pecador, porque a morte é uma penalidade pelo pecado imposta por Deus.